Um milionário se casa com sua chefe para ajudá-la, mas acaba se apaixonando de verdade. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. Emily Evans nunca imaginou que um dia comum pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Como CEO da House Publishing, ela era a rainha do controle, reuniões impecáveis, decisões rápidas e uma agenda que não dava espaço para erros. Mas naquela manhã de segunda-feira, tudo desmoronou. O telefone tocou enquanto ela revisava relatórios, e do outro lado da linha veio a notícia que ela temia. Seu visto de trabalho havia sido negado. Em 30 dias, ela teria que deixar os Estados Unidos e sua carreira para trás. Ela bateu o telefone com força, o coração acelerado, o suor frio escorrendo pelas costas. Foi então que Logan Stone, seu assistente pessoal há 2 anos, entrou no escritório. Ele carregava uma pilha de papéis e um café na mão, como sempre, mas parou ao ver o rosto dela. "Emily, tá tudo bem?" perguntou, a voz calma contrastando com o caos interno dela. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Eu vou me casar", soltou sem nem pensar direito. Logan piscou confuso, quase derrubando o café. "Parabéns. Espero ser convidado. Quem é o sortudo?" Emily cruzou os braços, impaciente. "Você, Logan. Você é o noivo." Ele engasgou, o café quase voando da xícara. "O quê?" A incredulidade no rosto dele era quase cômica. Mas Emily não estava rindo. "Você é americano, né? E solteiro. Perfeito. Vamos nos casar." Ela estalou os dedos como se tivesse acabado de resolver um quebra-cabeça impossível. O silêncio pesou no ar. Logan inclinou a cabeça, os olhos arregalados. "Desculpa, acho que meu cérebro travou. Pode repetir?" Emily bufou, já perdendo a paciência. "Você, eu, casamento. Eu fico com o green card. Depois nos divorciamos. Simples." Ele deu uma risada nervosa, daquele tipo que escapa quando você ouve algo absurdo. "Emily, isso não é um plano. Isso é um crime. Tipo, cadeia, algemas, sabe? Não seja dramático", ela retrucou, revirando os olhos. "Ninguém vai pra cadeia. Casamentos assim acontecem o tempo todo." Logan balançou a cabeça, ainda rindo. "Casamentos de verdade, Emily. Não esse seu esquema maluco." Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. "Pensa bem, Logan. Quer uma promoção? Eu te coloco num cargo melhor. Você não quer ser meu assistente para sempre, quer?" Ele parou de rir, mas o sarcasmo não saiu da voz. "Se o preço de uma promoção é casar com você, prefiro ficar aqui sofrendo." Emily ergueu uma sobrancelha. "Interessante, porque você tá bem pertinho de mim agora." Logan fechou os olhos, respirando fundo como se tentasse manter a sanidade. "Não, Emily, não vou casar com você, nem pensar. Já é difícil trabalhar no mesmo prédio que você. Imagina sendo seu marido." Ele virou as costas e saiu do escritório, deixando-a sozinha com sua ideia louca. Mas Emily não desistiu. Ela o seguiu pelo corredor, os saltos ecoando no chão. "Logan, vamos negociar." "Não, eu pago suas refeições por 1 ano." "Não, te dou 1 mês de folga." "De jeito nenhum. Você escolhe a playlist do escritório." Ele parou, hesitando por um segundo. "Qualquer música." Emily sorriu, achando que tinha vencido. Mas ele balançou a cabeça. "Ainda não." Ela grunhiu, frustrada. "Casamento é temporário, Logan. Uns meses fingindo me amar e pronto." Ele acelerou o passo, quase correndo. "Boa sorte com isso." Ela murmurou para si mesma, cruzando os braços. "Eu vou te convencer." No dia seguinte, Logan estava na sua mesa, tomando café e se preparando para mais um dia caótico, quando Emily apareceu. Dessa vez, nada de gritos ou ordens. Ela parecia diferente, mais calma, quase vulnerável. "Logan, eu preciso da sua ajuda", disse a voz baixa. Ele levantou os olhos desconfiado. "Você tá pedindo algo sem gritar? Isso é uma pegadinha?" Ela suspirou, ignorando o tom dele. "É sério." Logan esfregou o rosto, exausto. Tudo dentro dele gritava para dizer não outra vez, mas havia algo nos olhos dela. Uma sinceridade que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu pena, mesmo sem querer. "Isso vai ser um desastre", murmurou, cedendo contra sua vontade. Emily deu um leve sorriso. "Provavelmente.
mas vai ser um desastre bem planejado. Na manhã seguinte, Logan já questionava todas as escolhas da vida. Estava diante da mesa de Emily, segurando uma pasta, enquanto ela dava ordens como se nada tivesse mudado. Manda essa apresentação para o jurídico e marca uma reunião com o conselho para segunda, disse sem tirar os olhos do computador. Ele cruzou os braços. E você precisa assinar os papéis do casamento. Detalhe bobo, né? Ela finalmente olhou para ele como se ele estivesse atrapalhando. Eu resolvo isso até o fim do dia. Logan deu uma risada sem humor. Eu realmente me meti nessa, hein? Sim, ela respondeu seca. Mas olha pelo lado bom. Você tá dentro de um plano genial. Ele revirou os olhos e se jogou na cadeira à frente dela. Qual o próximo passo dessa loucura? Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Emily atendeu no viva voz. Emily Evans, aqui é o agente Wilson, do Departamento de Imigração. Precisamos agendar uma reunião sobre seu caso. Ela ficou rígida, mas a voz saiu calma. Claro, agente Wilson. Como podemos ajudar? Dada a natureza repentina do seu casamento, vamos precisar fazer algumas perguntas para confirmar que é legítimo. Logan olhou para ela desconfortável. Sem problema, Emily respondeu, forçando um tom leve. O agente continuou. Quero ver vocês num ambiente mais íntimo. Um fim de semana com a família seria ideal para avaliar a dinâmica do casal. Logan ergueu uma sobrancelha. Como é que é? Emily pigarreou. Isso é mesmo necessário? Sim, o agente disse firme. Caso contrário, pode ser considerado fraude com sérias consequências. Um silêncio tenso caiu sobre o escritório. Emily lançou um olhar de pânico para Logan, que segurou o riso diante do absurdo. Onde você sugere que a gente fique? Ela perguntou hesitante. Na casa da família do senhor. Stone, o agente respondeu indiferente. Emily congelou. Logan deu um sorrisinho. Tá combinado então. Viajamos nesse fim de semana. Quando o agente desligou, ela virou para ele exasperada. A casa da sua família? Tá brincando? Ele abriu os braços. Você queria um casamento convincente, não foi? Minha família vai adorar você. Emily sentiu um nó no estômago. Isso estava saindo do controle, e ela nem sabia o quanto ainda ia piorar. Emily não conseguia tirar os olhos da pequena mala giratória enquanto arrumava suas coisas para o fim de semana. A ideia de passar 2 dias fingindo ser a noiva de Logan na casa da família dele parecia um pesadelo prestes a se tornar realidade. Ela estava acostumada a enfrentar desafios, negociações duras, prazos impossíveis, mas isso era pessoal, confuso e pior, fora do seu controle. Quando Logan apareceu no aeroporto com apenas uma mochila nas costas, ela bufou. Você não trouxe mala? Ele deu de ombros tranquilo. Tenho roupas na casa dos meus pais. Homens, ela resmungou, apertando a alça da mala com mais força. O voo foi tranquilo, mas Emily não parava de espiar Logan pelo canto do olho. Ele ria de algo no celular descontraído, como se não estivessem prestes a mergulhar numa mentira gigantesca. Ela queria perguntar o que era tão engraçado, mas mordeu a língua. Quanto menos soubesse sobre ele, mais fácil seria manter a distância. Quando pousaram na cidade natal de Logan, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Durante o trajeto de táxi, Emily reparou em placas pela janela. Uma loja de móveis chamada Stone & Filhos, um hotelzinho charmoso chamado Stone Inn, até um café com um letreiro que dizia fundado pela família Stone. Ela franziu a testa e virou para ele. Logan, você tem parentes famosos por aqui? Ele sorriu, olhando pela janela. Mais ou menos. Mais ou menos não é resposta. Ela insistiu desconfiada. Ele se recostou no banco. Relaxa, você vai descobrir logo. O táxi parou em frente a uma mansão que fez Emily perder o fôlego. Não era só uma casa grande. Era um palácio, com portões imponentes, jardins impecáveis e janelas que refletiam o sol como espelhos. Ela piscou várias vezes, tentando processar. Logan. Ele abriu a porta do carro casual. Sim? Você é rico? Ele deu um sorriso torto e um ombro de leve. Digamos que minha família se deu bem. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. Você fingiu ser um assistente comum esse tempo todo enquanto tinha isso te esperando? Não é fingimento, ele respondeu sério pela primeira vez. Eu gosto da minha independência. Antes que ela pudesse retrucar, a porta da mansão se abriu. Uma senhora elegante, com cabelos prateados e um olhar afiado,
apareceu sorrindo. Logan, meu querido. Ele foi até ela e a abraçou com carinho. Oi, vovó. A mulher virou para Emily, avaliando-a de cima a baixo. Então essa é a mulher que conquistou meu neto. Emily forçou um sorriso, sentindo o nervosismo subir pela espinha. Prazer em conhecê-la. Sou Emily. A avó de Logan segurou seu braço com firmeza e a puxou para dentro. Vamos ver se você é tudo o que dizem. Emily engoliu em seco. Achava que o maior desafio seria fingir amar Logan na frente de estranhos, mas agora percebia que sobreviver àquela família seria a verdadeira prova. O interior da casa era ainda mais impressionante. Tetos altos, lustres de cristal, móveis que pareciam saídos de um filme de época. No meio da sala, um casal bem vestido observava a chegada deles. Logan! Chamou a mulher, correndo para abraçá-lo. Mãe! Ele respondeu sorrindo. O pai de Logan apertou a mão do filho com orgulho antes de se virar para Emily. Então você é a Emily? Perguntou curioso. Ela assentiu, tentando parecer confiante. Sim, sou eu. A mãe de Logan pegou suas mãos com gentileza. Bem-vinda à família, querida. Emily mal teve tempo de reagir antes de ser puxada para outro abraço. A avó sorriu, satisfeita. Agora contem tudo. Como vocês se conheceram? Como foi o pedido? O estômago de Emily despencou. Ela não tinha ensaiado nada disso. Olhou para Logan, esperando que ele tomasse a frente, e para sua surpresa, ele parecia estar se divertindo. Foi meio inesperado, começou ele, olhando para ela. Estávamos no trabalho, e um dia eu a vi e percebi que não podia viver sem essa mulher. Emily segurou uma risada. Que mentira descarada. A avó cruzou os braços. Muito doce, mas e o pedido? Logan não hesitou. Foi especial. Jantar à luz de velas, flores, e quando me ajoelhei para pedir, ela chorou. Emily arregalou os olhos. Eu chorei? Ele a encarou, o sorriso firme. De emoção, claro. Foi lindo. Ela sentiu uma pontada de irritação. Tão lindo que eu mal lembro, disse, sarcástica. A avó sorriu, mas os olhos eram cortantes. Interessante. Emily não gostou daquele tom. Após mais algumas perguntas e uma rápida apresentação ao resto da família, a avó anunciou. Vocês devem estar cansados. Preparei o quarto de hóspedes. Emily suspirou aliviada, mas a mulher completou. Pensando bem, vocês são um casal, né? Devem dividir um quarto. O alívio virou pânico. Ela olhou para Logan, esperando que ele protestasse, mas ele só sorriu. Claro, vovó, não queremos dar trabalho. A avó ergueu uma sobrancelha. Casais dormem juntos, não é? Emily engoliu em seco. Sim, claro. Subindo as escadas com as malas, ela murmurou para Logan. Isso tá saindo do controle. Ele riu. Relaxa, você sabia que ia ser um desafio. Desafio? Ela retrucou. Eu não sabia que sua avó ia nos interrogar e nos enfiar no mesmo quarto. Ele abriu a porta do quarto e deu um sorriso travesso. Bem-vinda à família. Dentro do quarto, Emily olhou ao redor. Decoração aconchegante, uma poltrona e uma única cama no centro. Ótimo. Perfeito. Só uma cama. Logan jogou a mochila na poltrona. A gente divide. Ela cruzou os braços. Você dorme no chão. Ele ergueu uma sobrancelha. Sou cavalheiro, Emily, mas também sou negociante. Vamos chegar a um acordo? Sem chance, ela rebateu. Ele sorriu. Então eu fico na cama e você no chão? Tá bom. Ela cedeu, irritada. Dividimos, mas fica do seu lado e não cruza a linha imaginária. Ele fez um gesto de compreensão. Prometo ficar no meu canto. Naquela noite, Emily mal conseguiu dormir. Cada movimento a fazia sentir Logan do outro lado da cama, respirando tranquilo, como se aquilo tudo fosse normal. Um pensamento irritante cruzou sua mente. Por que ele parecia tão à vontade? Observando-o dormir, ela começou a desconfiar. E se ele estivesse levando aquilo como um jogo? Pior, e se ela estivesse começando a perder? Na manhã seguinte, durante o café, a avó de Logan anunciou: Vamos fazer um jantar especial hoje à noite. Todos os nossos amigos estarão aqui para conhecer vocês. Emily sorriu por fora, mas por dentro sentiu um frio na espinha. Já era difícil lidar com a família. Um evento social inteiro seria um teste ainda maior. Olhou para Logan, que parecia calmo como sempre. Ele estava gostando disso. Ela tinha certeza. E isso a deixava ainda mais nervosa. Emily acordou com um susto quando alguém bateu à porta.
O quarto ainda estava escuro, e por um instante ela esqueceu onde estava. Então, a realidade caiu como um trovão. Ela estava na casa da família de Logan, fingindo ser sua noiva, e, pior, tinha dormido na mesma cama que ele. Virou-se rápido e viu Logan tranquilo, um braço pendurado para fora do colchão, dormindo como se o mundo não estivesse desabando ao redor deles. O barulho na porta ficou mais insistente. "Logan", ela sussurrou, cutucando o braço dele. Ele resmungou, virando de lado. "Logan, acorda", insistiu ela já em pânico. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fraca da manhã. "O quê? Sua avó tá na porta." Ele se sentou, ainda meio grogue, e deu um sorriso lento. "E daí? Se ela entrar, só vai provar que somos um casal apaixonado." Emily quis estrangulá-lo. "Você não leva nada a sério, né?" Antes que pudesse xingá-lo mais, a porta se abriu. A avó de Logan entrou sem hesitar, o olhar esperto brilhando nos olhos. "Bom dia, pombinhos." Logan sorriu e, num movimento rápido, puxou Emily para perto, envolvendo-a com um braço. "Bom dia, vovó." Emily ficou dura como pedra, sentindo o calor dele contra ela. A avó os observou com um sorriso travesso. "Dormiram bem?" "Perfeitamente", respondeu Emily, forçando um sorriso enquanto tentava se soltar discretamente. "Que bom", disse a avó batendo palmas, "porque hoje vai ser agitado. O jantar de boas-vindas é hoje à noite, e quero que todos conheçam a mulher que roubou o coração do meu neto." Emily sentiu o suor escorrer pela nuca. "Claro, vai ser ótimo", mentiu, enquanto a avó saía com um último olhar desconfiado. Assim que a porta fechou, Emily se livrou de Logan e lançou um olhar fulminante. "Nunca mais faça isso", ele riu. "O quê? Tornar nossa mentira mais convincente? Você está tornando isso perigoso", ela retrucou, levantando da cama. Logan se espreguiçou, sem pressa. "Relaxa, é só um jantar." "Com toda a sua família me olhando como se eu fosse uma impostora", ela disparou. Ele deu de ombros. "Então a gente não pode vacilar." Emily bufou. "Fingir ser sua noiva já é difícil o suficiente. Agora tenho que fingir estar loucamente apaixonada por você?" Ele piscou um olho. "Você consegue." Ela não tinha tanta certeza. Após o café da manhã, a avó de Logan apareceu com um plano. "Quero passar o dia com Emily. Conhecer a futura Sra. Stone." O tom era doce, mas os olhos diziam outra coisa. Emily sabia que era um teste. No jardim, a avó entregou a ela um par de luvas de jardinagem e apontou para uma fileira de flores. "Logan sempre adorou jardins. Imagino que vocês compartilhem esse gosto, não é?" Emily olhou para as plantas como se fossem um enigma. "Claro, amo jardins", mentiu, forçando entusiasmo. A avó sorriu. "Ótimo, me ajude a replantar essas flores." Emily engoliu em seco. Ela nunca tinha mexido com terra na vida. Após algumas tentativas desastrosas, arrancando raízes erradas e quase matando uma planta, a avó finalmente falou: "Você realmente ama meu neto, não é?" A pergunta era simples, mas carregada. Emily hesitou, olhando para Logan ao longe, conversando com o pai. Ele ria, os olhos brilhando, tão diferente do Logan sarcástico do escritório. "Sim, muito", respondeu, tentando soar firme. "E por quê?", insistiu a avó, inclinando a cabeça. Emily sentiu o coração disparar. Por quê? Ela mal conhecia Logan de verdade. Olhou para ele novamente, notando como ele parecia à vontade ali. "Ele me faz bem", disse, surpresa com a sinceridade que escapou. A avó deu um leve sorriso. "Espero que seja verdade." Emily sentiu um arrepio. Não tinha convencido ninguém ainda. A noite chegou rápido demais. Vestindo um vestido elegante, mas discreto, Emily desceu as escadas ao lado de Logan. A sala estava cheia de amigos e parentes dos Stone, todos curiosos para conhecê-la. Ela sorria, tentando parecer natural, até que uma figura chamou sua atenção. Uma loira alta, impecável num vestido vermelho justo. O olhar calculado dela dizia tudo. Era a ex de Logan. A mulher se aproximou, sorrindo para ele. "Quanto tempo, Logan?" "Sophie", ele respondeu educado. Ela virou para Emily, analisando-a. "Então você é a famosa noiva." "Isso mesmo", Emily respondeu, o sorriso tenso. Sophie inclinou a cabeça. "Engraçado, Logan nunca falou de você." Emily sentiu um alerta soar. Olhou para Logan, que manteve o rosto neutro.
Gosto de manter minha vida pessoal privada, disse ele. Sophie sorriu, cética. Que fofo! Mas me conta, Emily, como foi o pedido? Emily prendeu a respiração. Já tinha ouvido essa pergunta antes e sabia que precisava repetir a história fajuta. Foi mágico, disse, forçando um sorriso. Sophie cruzou os braços. Detalhes, por favor. Antes que Emily pudesse gaguejar, Logan deu um passo à frente, a mão na cintura dela. Já falamos disso 1000 vezes, Sophie. Vamos mudar de assunto? Sophie estreitou os olhos. Claro. Vamos falar sobre como você abriu mão do amor verdadeiro para casar com alguém que ninguém conhece. O estômago de Emily virou gelo. Sophie queria briga. Ela pegou sua taça de vinho e tomou um gole grande, tentando se acalmar. A loira virou para Logan. Diz aí, você tá mesmo apaixonado? Silêncio. Emily sentiu o coração martelar. Então, Logan fez o impensável. Puxou-a para perto, segurou seu rosto e a beijou. Não foi um selinho rápido nem forçado. Foi intenso, profundo, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Emily se esqueceu de respirar. E pior, retribuiu. Quando ele se afastou, Sophie estava boquiaberta. Isso responde sua pergunta? Perguntou Logan, calmo. Emily ficou tonta, o chão girando sob seus pés. O que tinha acabado de acontecer? A sala zumbia com conversas, mas ela só conseguia pensar no calor dos lábios dele. Saiu correndo para o terraço, precisando de ar. A brisa fria bateu em seu rosto, mas não apagou a confusão dentro dela. Fugindo de novo, a voz de Logan soou atrás dela. Ela fechou os olhos antes de virar. Preciso de 1 minuto sem perguntas idiotas. Ele se encostou no corrimão, os braços cruzados. Então vou só ficar aqui te vendo surtar. Eu não tô surtando, retrucou ela, mas sua voz tremia. Logan ergueu uma sobrancelha. Você saiu correndo da festa. Parece surto para mim. Ela respirou fundo. Logan, aquele beijo. O que foi aquilo? Ele sorriu, irritando-a ainda mais. Convincente, não foi? Emily sentiu o rosto esquentar. Você me beijou como se fosse... Parou, sem saber como terminar. Como se fosse o quê? Insistiu ele, o olhar fixo. Real. Ela soltou quase num sussurro. O sorriso brincalhão dele sumiu por 1 segundo e os olhos escureceram. E se fosse? O coração dela deu um salto. Antes que pudesse responder, a avó apareceu no terraço. Meus queridos, venham para dentro. Não quero ninguém desconfiando. Emily olhou para Logan, forçando um sorriso. Já vamos. Mas dentro dela, a dúvida crescia. Isso não era mais só um plano, e ela não sabia se estava pronta para o que vinha depois. Emily ainda sentia os lábios formigarem enquanto tentava se concentrar na festa. O beijo de Logan ecoava em sua mente como um grito que ela não conseguia silenciar. Não foi só um teatro para calar Sophie. Havia algo ali, algo que a deixou sem ar e com medo. A música ao fundo misturava-se às conversas, mas ela mal ouvia. Precisava escapar. Vou pegar um ar, murmurou, saindo para o terraço outra vez. A brisa da noite era um alívio, mas não suficiente para apagar o tumulto dentro dela. Você não cansa de fugir? A voz de Logan a alcançou novamente, familiar e irritante. Ela fechou os olhos por um instante antes de virar. Só preciso de 1 minuto sem você me confundindo. Ele se encostou ao corrimão, os braços cruzados, um leve sorriso nos lábios. E aquele beijo te confundiu? Ela bufou, tentando disfarçar o calor subindo ao rosto. Foi só para impressionar sua ex, né? Bem convincente, parabéns. Ele não respondeu logo, o olhar fixo nela. E se não fosse só isso? O coração dela disparou. Para com isso, Logan disse, mais para si mesma do que para ele. Foi um truque brilhante para calar a Sophie, admito. Ele riu baixo, balançando a cabeça. Você pode me socar se quiser, mas acho que isso só ia fazer todo mundo acreditar ainda mais no nosso amor. Antes que ela pudesse retrucar, a avó de Logan surgiu no terraço, o olhar afiado como sempre. Venham para dentro, queridos. E amanhã, Logan, quero que mostre a propriedade para Emily. Ela precisa conhecer nosso mundo. Logan ergueu uma sobrancelha. Tem certeza, vovó? O sorriso dela tinha um toque de desafio. Claro. Afinal, ela vai ser uma Stone em breve. Emily sentiu um frio na espinha. Vai ser um prazer, respondeu, forçando um tom leve. Logan suspirou divertido. Um tour romântico pela herança da família. Mal posso esperar.
Ela teve um mau pressentimento, mas não havia como escapar. Na manhã seguinte, após um café da manhã cheio de olhares curiosos da família, Logan levou Emily para explorar a cidade. Eles passaram por hotéis, restaurantes e até um prédio corporativo, todos com o nome Stone estampado. Ela fingia interesse, mas a dúvida crescia. "Você escondeu isso de propósito?" perguntou enquanto caminhavam pela rua principal. Ele enfiou as mãos nos bolsos. "Não escondi. Você nunca perguntou." Ela revirou os olhos. "Ah, claro, eu devia adivinhar que meu assistente era um milionário." Ele sorriu. "A maioria muda comigo quando descobre. Você não. Porque você merece ser tratado pior." Ela disparou, rindo sem querer. Ele parou, olhando-a nos olhos. "Sabe, é exatamente isso que eu gosto em você." Emily ficou sem palavras. Por mais absurdo que parecesse, ela gostou de ouvir aquilo, e isso a assustou. Continuaram andando até chegar a um lago cercado de árvores, com um pier de madeira esticando-se sobre a água cristalina. Logan se apoiou num dos postes e a encarou. "Pronto. Agora você sabe tudo sobre minha família." Ela cruzou os braços. "Sei que vocês são podres de ricos. Não sei nada sobre você." Ele arqueou uma sobrancelha. "O que quer saber?" Ela o estudou, percebendo que era a primeira vez que tinha a chance de conhecê-lo de verdade. "Por que você trabalha para mim sendo que podia viver como milionário?" Ele ficou quieto por um momento, olhando o lago. "Porque eu queria construir algo meu, sem o nome da família, sem a influência deles. Só eu." A honestidade na voz dele a pegou desprevenida. Ela o observou, notando a firmeza nos olhos dele. "Isso é admirável", admitiu, quase contra a vontade. Ele riu. "Anota aí. Emily Evans me elogiou." Ela revirou os olhos. "Esquece que eu disse isso." Ficaram ali por alguns minutos, o silêncio quebrado apenas pelo som da água. Então um brilho travesso surgiu nos olhos dele. "Você sabe nadar?" Ela franziu a testa. "Sei, mas não tô vestida para isso." "Melhor ainda," ele disse, dando um passo atrás. Antes que ela pudesse reagir, ele a pegou no colo e a jogou no lago. Emily gritou ao bater na água gelada, o choque tirando seu fôlego. Quando emergiu tossindo, viu Logan dobrado de tanto rir no pier. "Você vai se arrepender," gritou ela, nadando até a margem. Ele só ria mais. "Você nunca se diverte. Alguém precisava fazer algo." Furiosa, ela saiu da água, o cabelo grudado no rosto, e pegou um punhado de lama. Jogou com força, acertando a camisa branca impecável dele. Logan olhou para o peito, depois para ela, surpreso. "Quem tá rindo agora?" provocou ela, cruzando os braços. Ele a encarou por um segundo, então pulou na lama também, puxando-a com ele. Os dois rolaram no chão, sujos e rindo como crianças. Emily percebeu, entre risadas, que era a primeira vez em semanas que se sentia leve, mas essa leveza era perigosa. Significava que Logan estava se tornando real demais para ela. De volta à mansão, o cabelo pingando e o vestido colado no corpo, Emily entrou ao lado de Logan, igualmente enlameado, mas feliz como se tivesse ganhado na loteria. "Foi divertido, hein?" ele perguntou, segurando a porta para ela. "Se você acha que me jogar num lago e estragar meu vestido é diversão, então sim, foi incrível", retrucou ela, irônica. Mas mal pisaram na sala e um coro de exclamações os recebeu. A mãe de Logan levou a mão à boca. "Meu Deus, Logan!" A avó os analisou, os olhos estreitos. "O que aconteceu com vocês?" Logan sorriu sem vergonha, só aproveitando um tempo juntos. "Na lama?" perguntou a avó seca. Ele deu de ombros. "O amor tem seus jeitos." Emily quis sumir. Sophie, parada ali com um sorriso irritante, falou: "Vocês parecem bem intensos." Emily pigarreou. "É, muito amor." A avó a encarou por um longo momento antes de murmurar um e se afastar. O pai de Logan interveio. "Vão se limpar. Temos um jantar importante hoje." Um frio correu pela espinha de Emily. Outro evento. Mais perguntas. Mais chances de errar. Subindo para o banho, ela fechou a porta e se olhou no espelho. Estava brincando com fogo. E o pior, não era mais só fingimento. Depois de um banho longo, vestiu um vestido preto elegante e desceu. A sala de jantar estava impecável, com taças de cristal e talheres brilhantes. Logan, num terno perfeito, conversava com convidados. E claro, Sophie estava grudada nele. Emily respirou fundo, foi até ele e pegou sua mão.
Oi, querido, disse com um sorriso forçado, beijando o rosto dele devagar, bem na frente de Sophie. A loira estreitou os olhos. Vocês são adoráveis, disse, o tom tão falso que quase dava para rir. Logan entrou no jogo. Obrigado, Sophie. Não é incrível quando o amor simplesmente acontece? Sophie apertou a taça com força e Emily sentiu uma pequena vitória. Mas sabia que o jantar seria mais um campo minado e ela não estava pronta para o que vinha pela frente. O jantar começou com o tilintar das taças e o burburinho das conversas, mas Emily sentia todos os olhares sobre ela. Sentada ao lado de Logan, com as mãos entrelaçadas para manter a fachada de casal perfeito, ela tentava ignorar o peso da situação. A decoração era impecável. Toalhas brancas, velas tremeluzindo, um ar de sofisticação que combinava com a família Stone. Logan parecia à vontade, rindo com os convidados, mas ela sabia que estavam sendo observados, especialmente por Sophie, que pairava como uma sombra, e pela avó de Logan, cujos olhos não perdiam nada. Emily tomou um gole de vinho, tentando se acalmar quando a avó bateu levemente na mesa, chamando a atenção de todos. Gostaria de propor um brinde, anunciou, com um sorriso que parecia gentil, mas carregava um tom de desafio. Ao nosso adorável casal. Emily engoliu em seco enquanto todos erguiam as taças. Ela fez o mesmo, mas sentia o estômago revirar. Aquilo não era só um brinde, era um teste. Logan, querido, continuou a avó, os olhos brilhando com curiosidade, por que não nos conta o momento exato em que soube que estava apaixonado por Emily? Emily quase engasgou com o vinho. Não tinham uma resposta pronta para isso. Olhou para Logan esperando que ele improvisasse algo convincente, mas temia que até ele tropeçasse diante de tanta gente. Logan, porém, sorriu com uma calma irritante. Foi um momento especial, disse, virando-se para ela. Seus olhos aprenderam, e por um segundo ela esqueceu que estavam sendo observados. Eu soube no dia em que ela entrou no meu escritório e disse que precisava de mim. Emily sentiu um arrepio. Tecnicamente, não era mentira. Foi o dia em que ela propôs o casamento falso. Naquele instante, percebi que faria qualquer coisa por essa mulher. A avó murmurou que lindo, mas seus olhos continuavam afiados. Sophie revirou os olhos e tomou um gole exagerado de vinho, claramente incrédula. O jantar seguiu, mas algo mudou em Emily. As palavras de Logan ecoavam dentro dela, e pela primeira vez ela se perguntou se ele estava mesmo só Yanji. Yanji significa atuando em japonês, mas aqui interpreto como fingindo. Depois que os convidados começaram a se despedir, Logan a puxou para um canto mais reservado da casa. Você tá bem? Perguntou a voz baixa. Ela piscou, surpresa com a preocupação dele. Sim, por que não estaria? Ele deu um sorriso torto. Porque você me olhou como se eu tivesse dito algo importante. Emily hesitou. Ele tinha razão. Aquelas palavras mexeram com ela, e isso a assustava. A gente precisa tomar cuidado, disse, tentando mudar o foco. Ele inclinou a cabeça. Cuidado com o quê? Com isso, respondeu ela, apontando entre os dois. Logan, me diz a verdade. Você ainda acha que isso é só um jogo? Ele se aproximou, o calor dele invadindo o espaço dela. Me diz você, Emily. Ainda tá tão segura que é só fingimento? Ela abriu a boca, mas as palavras não vieram, porque pela primeira vez ela não sabia a resposta. Logan sorriu suavemente, como se lesse seus pensamentos, e passou os dedos de leve pelo rosto dela. Quando você descobrir, me avisa. Então ele se afastou, deixando-a sozinha com o coração disparado. Naquela noite, Emily mal dormiu. Virava na cama, tentando apagar o olhar de Logan, o toque dele, a forma como ele a desarmava sem esforço. Sempre foi boa em separar trabalho e vida pessoal. O amor nunca teve espaço na sua rotina. Mas agora, tudo estava uma bagunça, e Logan era o culpado. Quando o sol raiou, ela desistiu de dormir. Vestiu um hobby, lavou o rosto e se encarou no espelho. Você só precisa sobreviver a esse fim de semana e voltar para sua vida, murmurou. Mas a ideia de voltar ao normal não a confortava mais. Desceu para o café da manhã e encontrou Logan na mesa, conversando com Sophie. Ótimo, o começo perfeito para o dia. Ela se aproximou mantendo a postura firme. Bom dia, disse sentando-se. Logan sorriu. Dormiu bem?
Melhor noite da vida, respondeu ela irônica. Sophie empurrou uma xícara para Logan com um sorriso falso. Eu estava dizendo pro Logan como fiquei surpresa com esse noivado. Ele sempre jurou que não ia se amarrar. Emily pegou seu café, cruzando as pernas. Pessoas mudam. Sophie a encarou, os olhos semicerrados. Mudam mesmo? Ou só fingem? O desafio estava claro. Logan percebeu a tensão e cobriu a mão de Emily com a dele, entrelaçando os dedos. Eu mudei, Sophie. Emily prendeu a respiração. Aquelas palavras soavam verdadeiras demais, e isso a assustava. O silêncio pairou até que a avó de Logan se juntou à mesa, com um sorriso suspeitamente satisfeito. Meus queridos, tenho uma surpresa. Emily sentiu um calafrio. Que surpresa? Perguntou cautelosa. A avó tomou um gole de chá, casual. Quero oficializar essa união antes de vocês voltarem para a cidade. A colher de Emily caiu no prato com um barulho. Como assim? Um casamento aqui, hoje à noite, explicou a avó, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Algo íntimo, só a família. Vocês já estão noivos, por que esperar? Emily quase engasgou. Um casamento? Ela não podia dizer não. Seria suspeito demais. Mas dizer sim? Isso levaria a farsa a um nível que ela nunca imaginou. Olhou para Logan esperando resistência, mas ele parecia achar graça. Bem, querida, insistiu a avó. Emily forçou um sorriso. Eu adoraria, mas um casamento precisa de planejamento. Quero que seja perfeito. A avó dispensou a desculpa com um aceno. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Emily quis desaparecer. Estava encurralada. O dia virou um caos. A equipe da mansão preparou o jardim, a mãe de Logan escolheu um vestido para ela, e a cada minuto, Emily se afundava mais. À tarde, encontrou Logan no escritório, debruçado sobre um jornal. Você não vai dizer nada sobre isso? Perguntou cruzando os braços. Ele levantou os olhos, sorrindo. Sobre o quê? Sua avó está planejando um casamento de verdade. Ele deu de ombros. Não muda nada, muda. Ela o encarou incrédula. Como você está tão calmo? Ele largou o jornal e se aproximou. Porque no final você volta para sua vida. E eu para minha. Emily engoliu em seco. Sabia que isso não era verdade. Não mais. Horas depois estava diante do espelho, vestida de noiva. O vestido era delicado, branco, perfeito. Ela parecia real. Respirou fundo e desceu para o jardim, onde uma cerimônia simples fora montada. Flores, velas, a família reunida. No altar improvisado, Logan a esperava. O coração dela disparou. Não sabia mais o que era mentira e o que era verdade, e isso a aterrorizava. Quando se aproximou, Logan sorriu. Você tá linda, sussurrou. Ela tentou rir. Você também não tá mal. O oficiante começou, mas tudo parecia um borrão. Então ele pediu. Logan quer dizer algumas palavras à sua noiva? Logan pegou a mão dela, os olhos fixos nos dela. Eu nunca acreditei em amor, começou, e Emily sentiu um choque. Até te conhecer. O suspiro da família ecoou, mas ela só ouvia o próprio coração. Será que ele estava falando sério? E pior, será que ela queria que fosse? Emily sentia as mãos suadas, enquanto encarava Logan no pequeno altar montado no jardim. O perfume das flores misturava-se ao ar fresco da noite, e as velas tremeluziam, lançando sombras suaves sobre os rostos da família Stone. O coração dela batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Não sabia se era o peso da farsa ou o jeito que Logan a olhava. Firme, intenso, como se pudesse ver através dela. Precisava se concentrar. Era só um plano. Só um plano. O oficiante, um homem de voz calma e sorriso acolhedor, quebrou o silêncio. Logan gostaria de dizer algumas palavras à sua noiva? Emily prendeu a respiração, os dedos apertando os dele sem querer. Logan a encarou, e por um instante, o mundo ao redor sumiu. Eu nunca acreditei em amor, começou ele, a voz baixa, mas firme. Um arrepio subiu pela espinha dela. Sempre achei que era uma ideia exagerada, algo que as pessoas inventam para justificar escolhas impulsivas. O coração dela martelava. Ele continuou, os olhos fixos nos dela. Mas aí eu te conheci, Emily. Você me mostrou que algumas coisas simplesmente acontecem. Sem aviso, sem lógica. Ela tentou se convencer de que era só Yanji, só parte do jogo. Mas a naturalidade dele a desarmava.
Hoje, aqui do seu lado, eu vejo que amor pode ser inesperado, confuso e às vezes fora do nosso controle. Silêncio caiu sobre o jardim. Emily não sabia mais onde terminava a mentira e começava a verdade. O oficiante virou para ela. Emily, gostaria de dizer algo ao seu noivo? Ela piscou, o cérebro em curto-circuito. Todos a encaravam. A avó de Logan com um sorriso aprovador, Sophie com os braços cruzados e um olhar de desdém. Respirou fundo, buscando palavras. Olhou para Logan e lembrou das provocações dele no escritório, das risadas que ele arrancava dela, do jeito que ele a segurou na noite anterior. Você me faz questionar tudo, disse, a voz tremendo um pouco. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Eu nunca achei que uma mentira pudesse parecer tão real, continuou ela, o peito apertado. Mas você fez isso acontecer. Logan apertou a mão dela e Emily sentiu um nó na garganta. O oficiante sorriu. Então Logan Stone aceita Emily Evans como sua legítima esposa? Aceito, respondeu ele sem hesitar. Um frio percorreu o corpo dela. E você, Emily Evans, aceita Logan Stone como seu legítimo marido? O coração dela parecia explodir. Aceito, sussurrou, quase sem voz. Aplausos ecoaram, mas Emily mal ouviu. Logan segurou seu rosto com suavidade e a beijou. Não foi um beijo de teatro, foi lento, profundo, cheio de algo que ela não queria nomear. Quando se afastaram, ela estava perdida, o chão girando sob seus pés. Depois da cerimônia, o jantar começou e todos pareciam animados com o casamento repentino. Emily tentava agir normalmente, sorrindo e respondendo perguntas, mas sua mente era um caos. Logan estava se tornando real demais, e isso a aterrorizava. Enquanto ia pegar ar dentro da casa, uma voz cortou o silêncio. Acha que enganou todo mundo, né? Emily virou e deu de cara com Sophie, os olhos afiados como facas. Suspirou, já sem paciência. Sophie, tô exausta para isso agora. Mas você vai ter que aguentar, retrucou a loira cruzando os braços. Eu sei que isso é tudo mentira. Um frio tomou o estômago de Emily. Não sei do que você tá falando. Sophie deu uma risada seca. Logan nunca quis casar. E agora do nada aparece aqui com você dizendo que tá apaixonado. Por favor. Emily manteve o rosto neutro. Às vezes as pessoas mudam. Sophie deu um passo à frente, o tom cortante. Vou descobrir a verdade. Emily deu um sorriso frio. Boa sorte com isso. Virou e saiu, mas por dentro sabia que o controle estava escapando. Mais tarde, sozinha no quarto, o cansaço a dominou. Antes que pudesse relaxar, a porta abriu e Logan entrou. Logan, eu preciso dormir, disse ela, esfregando o rosto. Ele fechou a porta e a encarou sério. A gente precisa conversar. Ela suspirou. Sobre o quê? Ele se aproximou, os olhos intensos. Sobre o que está acontecendo entre nós. O coração dela disparou. Não tem nada acontecendo. Ele riu baixo. Então me diz que o que você sentiu lá fora no casamento foi mentira. Emily abriu a boca, mas as palavras fugiram. Ele deu mais um passo perto demais, o cheiro dele invadindo os sentidos dela. Me diz, Emily, foi mentira? Ela prendeu a respiração. Se respondesse, teria que enfrentar a verdade. E a verdade era que não sabia mais o que sentia. Logan passou os dedos pelo rosto dela, leve como uma pena. Se você não sentiu nada, eu te deixo em paz. O corpo dela tremia. Queria falar, negar, mas não conseguia. Ele sorriu como se já soubesse a resposta e saiu do quarto, deixando-a sem ar. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma sensação estranha. Talvez fosse o olhar de Logan na noite anterior, ou o fato de que, após o casamento, a linha entre mentira e realidade estava se desfazendo. Olhou o teto, tentando ignorar a ansiedade crescendo no peito. Não queria enfrentar Logan depois daquela conversa, mas fugir não era opção. Vestiu-se e desceu. A casa estava agitada. A família discutia planos para o dia e Logan estava no sofá, café na mão, como se nada tivesse acontecido. Quando a viu, ele sorriu. Dormiu bem? A pergunta era simples, mas o tom dele fez o coração dela acelerar. Sim, mentiu. A avó bateu palmas, chamando a atenção. Hoje é o baile anual da família Stone, uma tradição. E agora, com um casal recém-casado, vai ser ainda mais especial. Emily sentiu um choque.
Um baile? Olhou para Logan, que deu de ombros divertido. Claro, disse ela forçando um sorriso. Mal posso esperar. Mas por dentro estava em pânico. Fingir ser a esposa apaixonada de Logan num evento formal, com todos aqueles olhos suspeitos. Sophie, no canto, deu um sorriso discreto, como se esperasse um tropeço. Emily suspirou. Você podia ter me avisado, sussurrou para Logan. Ele riu. E perder essa sua cara? Jamais. Ela cruzou os braços. Você tá gostando demais disso. Ele tomou um gole de café, os olhos brilhando. Talvez. Mais tarde, no quarto, Emily experimentou o vestido escolhido para o baile. Longo, azul escuro, elegante. Parecia perfeito para a esposa de Logan, e isso a incomodava. Tudo estava ficando real demais. Desceu e encontrou Logan na entrada, num terno preto impecável. Ele a viu e, por um instante, seus olhos brilharam. Você tá incrível, disse, sem traço de ironia. Ela sentiu o rosto esquentar. Você também não tá mal. Ele ofereceu o braço. Vamos? Ela hesitou, mas aceitou. O baile seria mais um teste, e ela temia que, dessa vez, não conseguisse fingir tão bem. O salão de baile da mansão Stone era um espetáculo à parte. Lustres enormes pendiam do teto, lançando luz dourada sobre o chão de mármore polido. Mesas com toalhas impecáveis exibiam arranjos de flores, e a música de uma orquestra ao vivo preenchia o ar. Emily entrou ao lado de Logan, o braço dele firme no dela, e sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Tentou manter a cabeça erguida, mas o coração batia descompassado. Nunca estivera num evento assim, e nunca imaginara ser o centro das atenções como a esposa de Logan. Os sussurros começaram logo que pisaram no salão. Casamento tão rápido. Ninguém nunca ouviu falar dela. Algo parece estranho. Emily ouvia fragmentos, e cada palavra era como uma agulha. Mas então Logan apertou a mão dela, e de algum jeito aquilo a ancorou. Ele a guiou entre os convidados, apresentando-a como sua esposa com uma naturalidade que a desconcertava. Era fácil demais acreditar naquilo, e isso a assustava. A noite seguiu, e Emily percebeu que, apesar de tudo, estava se deixando levar. Logan era encantador, movendo-se com facilidade entre as pessoas, sempre mantendo-a por perto. A mão dele na dela, o sorriso que ele lançava de vez em quando, tudo parecia real. Até que a avó de Logan subiu ao palco improvisado e anunciou: os recém-casados vão abrir o baile. O estômago de Emily despencou. Você dança? Perguntou Logan, oferecendo a mão com um sorriso travesso. Eu finjo, respondeu ela, tentando soar confiante. Ele riu. Perfeito. Finja comigo. Ela aceitou a mão dele e Logan a levou ao centro do salão. A música começou, suave e envolvente, e ele passou um braço pela cintura dela, guiando-a com uma segurança que ela não esperava. No começo estava tensa, os passos hesitantes, mas aos poucos relaxou. O corpo dele contra o dela, o ritmo da dança, era impossível não se perder no momento. Então ele se inclinou e sussurrou no ouvido dela. Você tá linda essa noite. Um arrepio correu por sua espinha. Ela o encarou, e Logan não desviou o olhar. No meio do salão, com dezenas de pessoas ao redor, ele fez o impensável. A beijou. Não foi como os outros beijos. Não havia plateia para convencer, nem motivo para fingir. Foi lento, profundo, as mãos dele segurando o rosto dela como se quisessem gravar cada segundo. E o pior, ela não quis que parasse. Quando se afastaram, o salão inteiro os encarava, mas Emily só via Logan. Ele deu um sorriso leve. Foi convincente o bastante? Ela não respondeu. Não conseguia. Porque não havia nada de falso naquele beijo, e isso era um problema enorme. A noite continuou, mas Emily não conseguia se concentrar. O que tinha acontecido não podia ser só parte do plano. Ela sentira, ele sentira. Estava perdida em pensamentos quando Sophie surgiu, os braços cruzados e um sorriso afiado nos lábios. Vi o showzinho de vocês lá dentro, disse a loira, o tom cortante. Emily ficou tensa. O que você quer, Sophie? Quero entender uma coisa, respondeu ela, dando um passo à frente. Se vocês são tão apaixonados, por que eu só descobri esse casamento por acaso? Por que Logan nunca falou de você?
Emily tentou manter a calma. Somos discretos. Sophie se aproximou mais, os olhos estreitos. Ou talvez vocês não tenham uma história de verdade para contar. Emily sabia que Sophie estava perto de desmascarar tudo. Por que você está tão obcecada com a nossa relação? Retrucou, tentando ganhar tempo. Sophie sorriu, cínica. Porque nada disso faz sentido. Logan nunca quis casar. Que agora do nada tem a esposa perfeita? Tá na cara que é suspeito. Antes que Emily pudesse responder, Logan apareceu, a mão na cintura dela. Algum problema, Sophie? A loira o encarou. Só uma conversa. Ele apertou a mão de Emily. Se tiver perguntas, vem falar comigo. Sophie deu uma risada baixa. Logan, eu sempre te conheci melhor que ninguém. Emily sentiu uma pontada quente no peito. Ciúme, ela percebeu, surpresa consigo mesma. Antes que Sophie pudesse continuar, Logan falou. Quer dar uma volta, Emily? Era uma saída e ela precisava disso. Assentiu e ele a guiou para fora do salão. O ar fresco do terraço bateu no rosto dela e Emily soltou um suspiro longo, passando a mão pelos cabelos. Ela vai descobrir tudo, murmurou mais para si mesma. Logan se encostou ao corrimão, observando-a. E daí? E daí? Exclamou ela virando para ele. Se ela provar que é tudo mentira, estamos ferrados. Ele deu de ombros. A gente só dá motivo para desconfiança se vacilar. Ela o encarou exasperada. Você tá diferente, Logan. O que tá te incomodando mais? A Sophie desconfiada ou o fato de você estar gostando disso? O estômago dela virou ao dizer isso. Ele deu um passo à frente, o olhar intenso. Você pode fingir que nada mudou, Emily, mas mudou. Ela cruzou os braços, tentando se proteger. Você tá imaginando coisas. Então me olha nos olhos e diz que aquele beijo hoje foi só teatro, desafiou ele. Emily abriu a boca. Fechou. Tentou encontrar as palavras, mas elas não vinham, porque no fundo ela sabia a verdade. Logan ergueu a mão e roçou os dedos no rosto dela. Se acha que é só fingimento, diz agora, e eu paro. O coração dela batia descontrolado. Era a chance de acabar com aquilo, de voltar atrás. Mas ela ficou em silêncio. E isso foi resposta suficiente. Ele segurou o rosto dela com firmeza e a beijou de novo. Não havia público, nem pretextos. Era só eles dois. Emily o puxou para mais perto, sentindo o calor dele, sabendo que naquele momento nada mais importava. Quando se afastaram, os olhos dele brilhavam com algo que ela não queria decifrar. Você tá com medo? Murmurou ele. Ela desviou o olhar. Isso não devia estar acontecendo. Logan segurou a nuca dela com suavidade. Mas aconteceu. Antes que ela pudesse responder, uma voz cortou o ar. Bom, isso explica muita coisa. Os dois viraram rápido. Sophie estava na entrada do terraço, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. O estômago de Emily se retorceu. Sophie, a loira inclinou a cabeça. Casais apaixonados agem assim, né? Tão tensos, tão cheios de segredos. Emily tentou pensar rápido, mas sua mente era um caos. Sophie riu. Não preciso de provas para saber que é mentira. Deu um passo à frente olhando para Logan. Mas sabe o que é mais interessante? Você não parece mais estar fingindo. Logan ficou calado, e isso fez Sophie rir mais alto antes de sair. Emily tremia. A mentira não fazia mais sentido, e ela não sabia como escapar disso. Emily ficou paralisada no terraço, o eco da risada de Sophie ainda zumbindo em seus ouvidos. O ar fresco da noite não conseguia acalmar o calor que subia ao seu rosto, nem o tremor que tomava seu corpo. Sophie sabia, ou pelo menos suspeitava o suficiente para jogar tudo no ar. E Logan, ao seu lado, não disse nada. Isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela tá certa, né? Murmurou ela, os olhos fixos no chão. Você não tá mais fingindo. Logan virou para ela, o olhar firme. E você? Me diz que não sente o mesmo, Emily. Olha nos meus olhos e diz. Ela abriu a boca, tentou falar, mas as palavras morreram na garganta, porque a verdade estava ali, gritando dentro dela. Ela sentia. Sentia demais, mas admitir isso era como pular de um penhasco sem saber se havia algo para segurá-la. Eu preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz fraca. Virou e saiu rápido, o coração batendo fora de controle. Nos dias seguintes, de volta à cidade, Emily tentou enterrar tudo.
Jogou-se no trabalho, revisando contratos, liderando reuniões, mantendo a fachada de chefe impecável. Mas era inútil. Logan estava em cada canto da sua mente. O jeito que ele ria, o toque dele, o beijo no baile. Ela o evitava no escritório, respondendo apenas com monossílabos quando necessário. Precisava de distância para respirar, para lembrar quem ela era antes dessa confusão toda. Mas então, numa manhã cinzenta, algo mudou. Logan não apareceu no trabalho. Ela fingiu não notar, mantendo o foco nos papéis à sua frente. Mas as horas passavam, e a ausência dele pesava como uma pedra no peito. Quando a secretária deixou um bilhete na mesa dela, Logan pediu demissão. O mundo de Emily desabou. Ela releu as palavras, o coração acelerando. Ele tinha ido embora. Sem aviso, sem explicação. Só foi. Sem pensar, pegou a bolsa e correu para fora do escritório. Precisava encontrá-lo. Não podia deixá-lo ir sem entender o que estava acontecendo. Com ele, com ela, com eles. No apartamento dele, o porteiro disse que Logan tinha saído de manhã, malas na mão. Desespero tomou conta dela. Ligou para o celular dele, mas caiu na caixa postal. Foi quando uma ideia louca surgiu. O aeroporto. Se ele estava indo embora de vez, era o único lugar lógico. Chegou lá ofegante, os olhos vasculhando o saguão lotado. Perguntou a funcionários, correu entre os portões, até que o viu. De costas, perto do embarque, uma mala ao lado. "Logan!" gritou, a voz ecoando. Ele parou, hesitou e virou devagar. Quando a viu, os olhos dele se arregalaram, surpresos. Emily correu até ele, o ar queimando nos pulmões. Parou a poucos passos, ofegante, e deixou as palavras saírem como um rio. "Eu sou uma covarde", começou alto o suficiente para alguns curiosos virarem a cabeça. "Eu fugi porque nunca soube lidar com isso. Nunca soube lidar com amor. Mas agora eu sei." Logan não se mexeu, mas os olhos dele brilhavam. Lágrimas embaçaram a visão dela. "Eu te amo, Logan." Ele sorriu, um sorriso que iluminou tudo ao redor, e largou a mala. Correu até ela, e Emily o encontrou no meio do caminho. Ele a puxou para um abraço apertado, depois a beijou. Um beijo cheio de alívio, de certeza, de verdade. Quando se afastaram, Logan segurou o rosto dela. "Eu estava esperando você dizer isso." Ela riu, o coração ainda disparado. "E agora?" Ele sorriu mais. "Agora a gente faz do jeito certo." 2 dias depois, Emily ainda sentia o calor daquele momento no aeroporto. Estava em casa tentando processar tudo quando Logan bateu à sua porta. "Oi", disse ele, casual, mas com um brilho nos olhos. "Oi", respondeu ela, o coração acelerando de novo. "Eu trouxe uma coisa", anunciou ele tirando algo do bolso. Um anel pequeno, simples, mas perfeito. Emily arregalou os olhos. "Logan?" Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala, e ela sentiu o chão sumir. "Eu já te casei uma vez", começou ele, um sorriso travesso nos lábios, mas foi do jeito errado. Ela prendeu a respiração. "Agora eu quero fazer direito. Emily Evans quer casar comigo? Por amor de verdade, sem contratos, sem truques." O mundo parou. Ela olhou para ele. O homem que virou sua vida de ponta cabeça, que a fez rir, chorar e sentir como nunca antes. "Sim", respondeu, o sorriso explodindo no rosto. Aplausos imaginários ecoaram na cabeça dela, enquanto ele colocava o anel no dedo dela e a puxava para outro beijo, quente e apaixonado. Dessa vez, não havia dúvida. Era real. 2 semanas depois, Emily se encarava no espelho de um salão majestoso na propriedade dos Stone. O vestido de noiva era deslumbrante, branco, com rendas delicadas nas mangas e um véu que caía em ondas suaves. Ela mal se reconhecia, não por causa da roupa, mas pela mulher que via refletida. Uma mulher que pela primeira vez ia se casar de verdade. A porta abriu e a avó de Logan entrou, um sorriso orgulhoso nos lábios. "Eu sabia que tinha algo entre vocês." Emily sorriu. "Você sempre soube mais do que mostrou, né?" A avó piscou. "Querida, posso ser velha, mas não sou cega." Elas riram e Emily segurou a mão dela por um instante, grata. "Obrigada por tudo." A avó assentiu. "Agora vá. Seu noivo está esperando." O coração de Emily disparou.
Saiu do quarto e caminhou por um corredor decorado com flores brancas e luzes suaves. No jardim, o mesmo onde fingiram um casamento semanas antes, Logan a esperava no altar. Ele estava perfeito num terno sob medida, os olhos brilhando ao vê-la. Ela não conseguia desviar o olhar. Quando chegou até ele, Logan pegou suas mãos e sussurrou: "Você tá linda." "Você também não tá mal", respondeu ela sorrindo. O oficiante começou, mas Emily mal ouviu. Estava perdida nos olhos de Logan. Ele fez seus votos primeiro. "Emily, você entrou na minha vida como uma tempestade. Antes que eu percebesse, eu estava no meio dela. Você me ensinou que amor não precisa ser planejado ou perfeito. Ele simplesmente acontece. E eu nunca vou querer ninguém além de você." Lágrimas encheram os olhos dela. Era a vez dela. Respirou fundo. "Logan, eu fugi do amor por tanto tempo que nem vi que ele estava bem na minha frente. Você me mostrou que eu posso ser mais que uma mulher obcecada por trabalho, que eu posso ter tudo, e eu quero tudo com você." Logan sorriu, os olhos marejados. "Logan Stone aceita Emily Evans como sua esposa?" "Aceito", disse ele firme. "E você, Emily Evans, aceita Logan Stone como seu marido?" "Aceito", respondeu ela, o coração leve. O oficiante mal terminou de falar e Logan a puxou para um beijo. Aplausos explodiram ao redor, mas para Emily só existia ele. Naquele momento ela soube. O amor chegou sem aviso, mas era exatamente o que ela sempre precisou. O jardim dos Stone estava transformado. Flores brancas enfeitavam o caminho até o altar, e luzes suaves brilhavam entre as árvores, criando um cenário de sonho. Emily segurava o buquê com mãos trêmulas, o véu roçando seu rosto enquanto caminhava em direção a Logan. A multidão de familiares e amigos a observava, mas ela só tinha olhos para ele. Ele estava no altar, o terno impecável destacando sua postura confiante, mas o sorriso, aquele sorriso quente e verdadeiro, era o que a fazia perder o fôlego. Quando chegou ao lado dele, Logan pegou suas mãos, os dedos quentes contra os dela. "Você tá linda", sussurrou, os olhos brilhando de emoção. Ela sorriu, o nervosismo misturado com uma felicidade que não conseguia conter. "Você também não tá mal." O oficiante começou a cerimônia, sua voz ecoando suavemente, mas Emily mal conseguia focar nas palavras. Tudo parecia um borrão. As luzes, os convidados, o som distante da brisa. Só Logan era nítido, real, segurando-a como uma âncora. "Logan gostaria de fazer seus votos?" perguntou o oficiante. Ele assentiu sem desviar os olhos dela. "Emily, você entrou na minha vida como uma tempestade", começou, a voz firme mas carregada de sentimento. "Eu não esperava, não planejei, mas antes que percebesse, estava no meio dela. Você me ensinou que amor não precisa ser calculado ou perfeito. Ele simplesmente acontece e muda tudo. Eu nunca vou querer ninguém além de você." Lágrimas embaçaram os olhos de Emily, mas ela piscou para afastá-las, o coração apertado de emoção. O oficiante virou para ela. "Emily, seus votos?" Ela respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquele momento. "Logan, eu passei tanto tempo fugindo do amor que nem vi que ele estava bem na minha frente", disse, a voz tremendo um pouco. "Você me irritava no escritório, me desafiava, mas também me fez rir e sentir coisas que eu nem sabia que podia. Você me mostrou que eu posso ter tudo, e eu quero tudo com você." Logan sorriu, os olhos marejados, apertando as mãos dela com mais força. O oficiante continuou. "Logan Stone, aceita Emily Evans como sua legítima esposa?" "Aceito", respondeu ele sem hesitar, a voz cheia de certeza. "E você, Emily Evans, aceita Logan Stone como seu legítimo marido?" Ela olhou nos olhos dele, o homem que virou seu mundo de cabeça para baixo, e sentiu uma paz que nunca conhecera. "Aceito", disse, o sorriso escapando. "Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher", anunciou o oficiante. Antes que ele terminasse, Logan puxou Emily para um beijo. Quente, apaixonado, cheio de promessas. Aplausos e gritos de alegria explodiram ao redor, mas para ela só existia ele. Quando se afastaram, Logan encostou a testa na dela, sussurrando: "Agora é pra valer." Ela riu, o coração leve. "É bom que seja." A recepção começou logo depois com música animada e o tilintar das taças. Emily dançava com Logan,
os dois rindo como crianças, quando a avó dele se aproximou. Vocês dois são um casal e tanto, disse, o olhar esperto brilhando. Emily sorriu. A senhora sempre soube, né? A avó deu uma risadinha. Eu vi o jeito que ele te olhava desde o primeiro dia aqui. Só precisava de um empurrãozinho para vocês enxergarem. Obrigada por isso, disse Emily, sincera. A avó apertou a mão dela. Cuide dele, querida, e deixe ele cuidar de você. Assentiu emocionada enquanto a avó se afastava. Logan a puxou para mais uma dança. O que ela disse? Perguntou curioso. Que você me olhava diferente desde o começo, respondeu ela rindo. Ele deu um sorriso travesso. Ela não está errada. A noite seguiu, cheia de brindes e conversas, mas um momento a pegou desprevenida. Sophie apareceu, a postura rígida, mas sem o veneno de antes. Parabéns, disse o tom seco, mas com um traço de resignação. Emily ergueu uma sobrancelha. Obrigada. Sophie olhou para Logan, depois para ela. Eu estava errada. Vocês são reais. Dá para ver. Antes que Emily pudesse responder, ela virou e saiu, desaparecendo na multidão. Emily olhou para Logan surpresa. O que foi isso? Ele riu. Acho que ela finalmente desistiu. Ela balançou a cabeça, ainda processando, mas aliviada. A festa continuou até tarde, e quando os últimos convidados se foram, Emily e Logan subiram para o quarto. Ela tirou os sapatos, o corpo cansado, mas o coração cheio. Ele a abraçou por trás, beijando o topo da cabeça dela. Casada comigo de novo, murmurou o brincalhão. Ela virou nos braços dele sorrindo. Dessa vez eu escolhi. Ele a beijou de novo, lento e doce, e pela primeira vez, Emily não sentiu medo. Só certeza. Na manhã seguinte, acordaram enrolados um no outro, a luz do sol entrando pelas cortinas. Bom dia, Sra. Stone, disse ele, a voz rouca de sono. Ela riu. Bom dia, Sr. Stone. Ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Dias depois, de volta à cidade, Emily encarava uma pilha de papéis no escritório. Logan entrou, agora oficialmente sem cargo de assistente, mas com um sorriso que a fazia derreter. Trouxe café, anunciou, colocando a xícara na mesa. Ela pegou, os dedos roçando os dele. Você não precisa mais me trazer café, sabia? É, mas eu gosto, respondeu ele, sentando na cadeira à frente. Ela o encarou, pensando em como tudo mudou. Sabe, eu quase perdi você naquele aeroporto. Ele inclinou a cabeça. Mas você correu atrás. Isso é o que importa. Ela assentiu, o peito quente. Eu nunca mais vou fugir. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou para um beijo rápido, mas cheio de promessa. Bom, porque eu não te deixo. Naquela tarde, enquanto trabalhavam juntos, não como chefe e assistente, mas como parceiros, Emily percebeu algo. O amor não era mais uma ameaça, era um presente. Logan a irritava às vezes, claro, mas também a completava. E pela primeira vez, ela não queria controlar tudo. Só queria viver aquilo com ele, um dia de cada vez. A vida deles não seria perfeita. Haveria discussões, desafios, dias caóticos no trabalho. Mas enquanto olhava para Logan, rindo de algo bobo no celular, ela soube que valeria a pena. O plano louco que começou com um visto virou algo muito maior. Uma história real deles dois. E ela não mudaria nada. ¿Tatuaje? Ah, cabrón. No, pues éxito, hermano, que todo salga bien. Y descanse, descanse. Excelente dominguito. Huepa, amigo. ¿Tatuaje? ¡Oh! Sí. Arriba, hermano, como debe ser. Hemos vuelto y no están listos, güey, para nuestro regreso. Pero buenas noches, Craster. Gracias, hermano, por la sub de 4 meses con racha de 3. Bienvenido.
¿Cómo estás, amigo? ¿Te quieres tatuar? ¿Qué te quieres tatuar? Yo no reconocí a un compa en la copa y lo mandé a mamar. No te puedo culpar, amigo. Soy. Sí, amigo. Brother, estás viendo que apenas si me acuerdo, güey, que te desapareces. Me pides que me acuerde del tatuaje. ¿Pero qué te vas a tatuar? A ver, dinos. No me digas que un escudo de la máquina cementera en toda la espalda, güey. Por favor, güey. ¿Es bueno Dunga? Sí, ¿a poco? Ahora un chileno jugándome como si fuera pro, desmarques a 3 metros jugando a ese puto pase book y defendiendo la CP, güey. Oye, pues al final no hice mal en probar, bueno, no probar, sino en ir con mi equipo con Totis, güey. Como que liberé a Rugal, elegí a Rugal, amigo. El cagado en histórico, güey. Mastantuono está escaneado y es average. No sabía. ¿El ritmo de Mastantuono? No mames. ¿Todavía dijeras tú Jackson Smith en Jigback? Bueno, amigo. Ah, no, Darnold me cae bien, güey. Yo confié, de hecho, en él en esta temporada, güey. Yo sí confío en él, no lo niego, no me escondo. Pero sí soy más de Jackson Smith en Jigback, brother. Ay, pendejo. Ah, te la creíste, hermano. Eso fue pura defensa manual rica, Rica, güey. Bien Pavarde, güey. Oh, qué bien se vio, viejo. Tranquilo. El tiempo es mi aliado. Yo soy uno con el tiempo, amigo. Ay, Dios, valió madre. Bien, Pavardo. Ey, me dijeron que no era tan bueno. Me está gustando. Hombre, Cordero, el ritmo de este muchacho es bien bueno. Cabrón, Está bien. Oye, sí vi que llegó y te empezaron a ganar, Ese Kroes, amigo, tiene una anti-aura, una anti-magia. Me voy a poner Henrik Mkhitaryan Foot Birthday FIFA 22 en el cuello. Ese verga, güey. Un rival con Zambrota Swaps. Me lo quiere presumir solo pisando el balón con él. Madre de Dios. ¿Y cuántas sesiones más le faltan? Oye, yo admiro mucho la paciencia, güey. El aguante físico, güey. A mí me da un miedo, güey. Hombre, que si me hago un tatuaje va a ser algo sencillo, güey. No de 38 sesiones, imagínate. Poco se habla del otro pelado del Showdown. Nah, ¿de qué hablas, hermano? Comando a Aurnaz, güey, Aurnaz. Sabes que estás en otro nivel cuando te topas al mismo rival en diferentes modos o cuando le mandas mensaje y ya tenías conversación previa. Güey, yo tengo ese pedo, güey. Yo reconozco mucho a mis rivales. Me grabo los ID, no los tengo anotados en ninguna lista, pero los reconozco, güey. Zurdo, a ver, mejor que Ledley King Evo, si es el Winter, debatible, tendríamos que verlo. Yo sí desarrollé como que una memoria muy marcada con mis rivales, güey.
No mames. Ya no tenía mucho que hacer con las cebos y me encontré un foy chetado. O sea, menos mal, ¿sabes? Pero qué paciencia, viejo, ¿eh? Qué ganas también. Farid Bader, gran idea, amigo. Gracias por el follow. Si hay comando Mastantuono, pero hay que saber escribirlo, Hobbit. A bote pronto me encantó la carta, Me encantó, te lo juro. Me gustó mucho. Lo veo mejor, güey. Sí, fuera broma. De hecho, a mí me es muy tentador hacerlo. Es que, ¿sabes por qué? Ay, qué gol de mierda, O sea, güey, no me arrepiento, pero sí lo hice. Sí, sí lo hice. Necesitaba XP para el nivel 20 y llegar al 23 con el empuje de XP, güey. 100 sacaron los hijos de perra en sábado, güey. Son unos hijos de puta, en serio, güey. Eso habla bien de esa persona, amigo. De un profesional, vamos. Es difícil, Es difícil encontrártelos. Ahora, con el tema de la SIF de XP, ocupaba yo te digo, el nivel 21 por el tema de desbloquear Interceptator, güey. Algo así está en español. Intercept Engine se llama en inglés. Se la di al güero, al Bergval. Porque lo voy a meter, creo que en la evolución de The Dog. O en la otra del Crownet no sé qué. No. No, ve por Chiellini. De Gilberto Silva a Chiellini. De lejos. Y de lejos, ¿no? Buen partido, se me desconectó el control en un gol. Ah, ¿tú te fuiste al 1-0? Oh, güey, ¿o en cuál? Sí. Puta, es que, güey, hubo un pelado que se me fue al 1-0, pero no sé si eras tú. Ahí sí, para que veas, ¿no? GG. Espero que no haya hablado mal de ti, amigo. Perdóname si sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, creo que por decir fuck, güey. Sí, por decir fuck. Se me desconectó el control en un gol, vale, verga. ¿No eras tú? ¿Eres de PC? Hubo uno de PC que se quedó parado y le metí gol, güey. ¿Fuiste tú? Puta madre, cabrón. Me vinieron a exponer, viejo. ¿Seguro sí hablé mal de ti? No me acuerdo, güey. Espero que no. ¿Qué gol de mierda es ese, güey? Mira, hablando de... Hablé mal de un pendejo que tiene el Twitch TV, pero tú no tienes Twitch TV, espero.